Esse vídeo é para você que talvez não tenha percebido, mas você tem uma responsabilidade muito grande aos olhos de Deus. Mesmo que não pareça, você tem. A questão é que muitas vezes a gente olha para nossa própria vida e pensa, eu sou só mais eu sou só mais uma pessoa, ou talvez o que eu faço não muda tanta coisa assim, mas a Bíblia nos mostra que basta apenas uma pessoa acordada para uma casa inteira ser salva. E a história de Noé nos fala muito sobre isso. Em Gênesis 7, no primeiro versículo, está escrito assim: Então o Senhor disse a Noé, entre você e toda a sua família na arca, porque vi que você é justo diante de mim nesta geração. Repara bem nisso daqui. Entre você e toda a sua família na arca. Por quê? Porque vi que você é justo diante de mim nessa geração. Repara que é o seguinte, Deus não chamou a família inteira de Noé para dentro da arca porque todos eles eram justos. Na verdade, não. Deus chamou a família inteira de Noé porque uma pessoa ali era justa. Porque uma pessoa ali estava de pé diante daquela geração. Então, por causa de Noé, por causa de uma pessoa, a esposa entrou na arca, os filhos entraram na arca, as noras entraram na arca. Então, por causa de uma pessoa dentro daquela família ali, todos puderam viver um milagre. Então é o seguinte, enquanto Deus estava ali disposto a acabar com a raça humana, havia um homem diferente no meio daquela geração. E isso significa que aquele que acorda primeiro é aquele que salva todo mundo. Aquele que acorda primeiro, aquele que abre os olhos antes, é o cara que tem o maior grau de responsabilidade, é a pessoa que tem o maior grau de responsabilidade. E é por conta dessa pessoa que todos os outros podem ser beneficiados. E você que está assistindo esse vídeo, talvez você seja o único acordado dentro da sua família. Talvez você seja o único que tem os olhos abertos, seja lá dentro do seu trabalho, na sua família, na sua casa, dentro da sua roda de amigos. E enquanto todos dormem, eu imagino que você, talvez você aí que está do outro lado, sinta algo diferente na sua vida. Talvez você queira viver algo diferente, talvez você queira viver algo novo, mas para isso você precisa acordar. Você precisa se posicionar e abrir espaço para Deus trabalhar através de você. Porque muitas outras pessoas vão ser beneficiadas com isso. É engraçado que na época de Noé, enquanto todo mundo vivia como se nada fosse acontecer, Noé estava construindo uma arca, mesmo que ele não tivesse vendo chuva para aquilo. E isso fala muito com a gente hoje. Porque pensa comigo, quantas pessoas estão vivendo por aí normalmente, rindo, trabalhando, seguindo a vida, mas sem se perguntarem o seguinte: qual é o meu propósito diante de Deus? Qual será que é o propósito que Deus colocou no meu coração? Você sabe qual é o propósito que Deus colocou no seu coração? Legal, então já que você sabe, então vamos trabalhar para poder viver isso. Porque Deus colocou um propósito no coração de Noé, mas Deus não construiu a arca por ele. E se Deus colocou em você um propósito de, sei lá, ajudar as pessoas através da medicina, ajudar as pessoas empreendendo, ou ajudar as pessoas servindo um cafezinho, ajudar na obra dele, no trabalho, na igreja, que seja, faça. Construa o propósito. Construa a arca. Troca propósito por arca. Construa a arca, o propósito, sabendo que Deus vai mandar a chuva por você. Mas a arca, a sua parte, o seu propósito ali precisa estar pronto. Deus só vai mandar a sua chuva se você construir a sua arca. E aí nessa parte que a gente começa a olhar pra gente mesmo e diz que, poxa, mas as coisas estão difíceis, né? Nem tudo de repente está fácil, imprevistos acontecem no meio do caminho. E isso é interessante porque Noé, ele podia ter feito a mesma coisa, ele podia ter falado as mesmas coisas para Deus. Porque pensa comigo, a princípio Noé nunca tinha construído um barco antes. Talvez ele não soubesse direito encaixar os materiais ali, bater com o martelo, construir, não sei como é que ele construiu, mas talvez ele nunca tivesse feito aquilo ali antes. Talvez fosse uma dificuldade para ele convencer a própria família. Talvez fosse muito estranho para quem estava olhando de fora, vendo ele fazendo uma coisa que parecia sem sentido. E ele podia ter feito trocentas perguntas. Ele podia perguntar como é que ele ia colocar os animais para dentro, ou onde é que ele ia achar madeira, esse tipo de madeira específico que Deus havia pedido. Enfim, ele podia ter feito várias perguntas e falar que, poxa, talvez não tivesse como. Mas o que importa no final das contas é você seguir exatamente o que Deus colocou no seu coração, mesmo que você não saiba como você vai fazer isso. Porque o que mais me chama atenção é o último versículo lá de Gênesis 6, que diz que Noé fez exatamente tudo como Deus lhe ordenou. Mesmo sem duvidar, mesmo talvez duvidou um pouquinho, mas ele fez. O que importa é que ele fez. Então, novamente, o que importa é você estar seguindo exatamente aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque se foi ele que colocou, não importa, o favor de Deus vai vir. Sabe por quê? Porque eu nunca vi nenhum plano de Deus falhar. E aí, você também pode dizer o seguinte: poxa, mas
eu não tenho um propósito, eu não achei o meu propósito, eu não sei o que Deus tem pra mim. Beleza, então vai descobrir. Sim, vai descobrir. A Bíblia diz pra nós pedirmos sabedoria a Deus, mas pedir acreditando que Ele vai enviar. Porque se a gente pedir sem acreditar, Ele não vai dar nada pra gente não vai receber nada do céu. Mas se você pedir com fé, tenha certeza que Ele vai te responder à altura e Ele vai colocar dentro de você um propósito no seu coração. Ele vai colocar em você um plano para você alcançar mais pessoas e abençoar mais pessoas através dos seus dons, do que Ele inspirar você a fazer. Mas saiba que o propósito de Deus nunca para em você, nunca para na gente. É sempre para servir mais, independente do que seja. Então peça sabedoria a Deus, peça direcionamento, crie um relacionamento mais íntimo com Ele, tempo de oração, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. E lembra, o mais importante que eu já falei aqui com vocês, vou falar novamente, é o que está escrito lá no final do capítulo 6, lá no último versículo, que está escrito o seguinte: e Noé fez tudo como Deus lhe havia ordenado. Isso é o que vai te diferenciar. Isso é o que chama a atenção na história de Noé, porque Noé podia ter perguntado 1000 coisas para Deus. Mas isso, mas isso e aquilo, não sei o quê. Mas o que importa é que ele fez tudo exatamente como Deus colocou no seu coração. E lembra que é o primeiro que acorda que salva o restante. Então, você estando acordado e você estando iluminado, tenho certeza que você vai iluminar as pessoas que estão dentro da sua casa, as pessoas que estão dentro do seu trabalho, estão dentro da sua roda de amigos, independente de onde seja. Quando você entra no propósito, todas as pessoas ao redor também, de certa forma, começam a entrar. Porque lembra que foi através de Noé que toda a família entrou na arca, toda a família pôde entrar e viver o propósito com Deus. Construa a arca, construa o propósito, faça tudo como Deus colocar no seu coração. Lembra que você tem que construir, porque a última vez que Deus plantou foi quando a gente teve o Jardim do Éden. Foi a última vez que Deus plantou alguma coisa, mas agora é tudo com você. Deus dá a direção e você vai fazendo. Tem até uma frase que eu já vi uma vez, que eu gosto bastante, que é: olhos no céu e pés na terra. Ou não lembro se era cabeça no céu e pernas na terra, enfim. Mas é como se, por exemplo, você tá com os olhos virados para Deus e você tá aqui, fazendo a sua parte, andando e caminhando, segundo como Ele te orienta. E eu vou te dizer mais uma coisa: se essa mensagem te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aqui nos comentários, de falar um pouquinho da sua história, como isso daqui te ajudou. Não esquece também de chamar mais pessoas para poderem assistir esse vídeo, porque eu tenho certeza que mais delas precisam ser iluminadas. E até o próximo vídeo.